Boa noite, irmãos. Que o amor de Deus esteja na vida de cada um de vocês. E nesse momento que nos voltamos para o Senhor, desse espírito de louvor, de adoração ao nosso Deus, que a presença do Senhor esteja na vida de cada um de vocês. E que vocês possam usufruir da companhia do Senhor. Que a graça dele esteja sobre você. Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento, em louvor ao Senhor. Querido Pai, amado Deus, eterno e poderoso Senhor, obrigado porque nesta noite, ó Deus, o Senhor nos concede o privilégio, a alegria de poder estar mais uma vez reunidos, ó Deus, para louvor do Teu nome, para adoração do Teu nome. Que nesta noite, ó Deus, o Teu povo seja edificado, que o Teu povo, ó Deus, seja abençoado, que a Tua igreja, ó Deus, possa estar realmente usufruindo da presença do Senhor. Pai Santo de misericórdia, visita os nossos corações, visita, ó Deus, os corações daqueles que estão enfermos, ó Pai, os corações daqueles que estão enlutados, ó Deus, que estão, Senhor, sofrendo a perda do seu ente querido. Ó Deus de misericórdia, Deus de graça, sustente a vida de cada um deles. Nós oramos agradecidos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero convidar você para ler comigo a palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do verso 44 a 52. Atos, capítulo 13, 44 a 52. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando contra, diziam que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados toda aquela região. E divulgava-se a palavra do Senhor por todo aquele lugar. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E esses, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Queridos, aquela primeira viagem que você faz para um lugar desconhecido, ninguém esquece. Fica sempre na sua memória essa viagem. Eu me lembro que a primeira vez quando eu me mudei, no início do meu ministério, para Itaperuna, não conhecia a cidade, não conhecia o lugar, e foi uma viagem que nós fizemos muito diferente das que estávamos acostumados a fazer. Porém, aquela viagem, ela foi marcante, ela ficou registrada na nossa memória, na nossa lembrança. Eu lembro também que a minha filha mais velha, a primeira viagem que ela fez, ou seja, ela teve vontade, mas ela ousou aquilo que, na verdade, nós queríamos fazer, mas nunca fizemos. Ela, portanto, ousou, ela teve audácia, e ela disse: pai, eu vou viajar, vou fazer a minha viagem para a Europa,
e vou. E ela fez. E essa viagem, ela ficou marcada, não só na memória dela, como na nossa memória também. Portanto, queridos, Deus, Ele sempre vai estar presente na história do homem sobre a face da terra. Deus, Ele cuida de todas as coisas, porque Ele é soberano, Ele é dono de todas as coisas. O nosso Deus é um Deus dinâmico, é um Deus vivo, não é um Deus morto, como muitos pensam, como muitos imaginam. Queridos, Lucas aqui ele faz esse registro da viagem missionária de Paulo e Barnabé. E vejam que nessa viagem missionária eles vão encontrar obstáculos, eles vão encontrar pessoas se opondo ao Evangelho, à proclamação do Evangelho, ou seja, no ministério de plantação de igreja dele, ele encontra esses obstáculos, mas ele não desiste, ele vai passo a passo, caminho a caminho, em obediência àquilo que a palavra de Deus determina, ele vai lutando exatamente para cumprir as ordens de Deus. Eu quero convidar você nessa noite para que você pense comigo, reflita comigo sobre o tema, o vento do Evangelho. Queridos, notem que no verso 44 e 45, muitas pessoas que ali estavam foram tomadas de inveja, um sentimento nocivo a qualquer trabalho, a qualquer serviço. Ou seja, todo trabalho, todo ministério, sempre vai existir os contrários. Na religião, ela não é diferente. Na igreja, ela não é diferente. Ou seja, mesmo que pessoas queiram ouvir, haverá sempre aqueles que vão se opor, haverá sempre aqueles que vão ser contradizentes. Aqui nós encontramos os judeus. Esses judeus foram tomados de inveja e eles então começaram a blasfemar, eles começaram a maldizer, a falar mal contra os apóstolos que estavam ali em obediência a Deus, evangelizando e proclamando a palavra do Senhor. Olha o finalzinho do verso 25, foram tomados de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Ou seja, Paulo pregava Jesus Cristo, Paulo pregava a graça, Paulo pregava a ressurreição, e esses judeus começavam a falar contrário, diferente do que ele pregava. Então isto é uma oposição que ele está realmente enfrentando nesse momento. Ou seja, queridos, são armas que pessoas usam para impedir o avanço da pregação. São armas que pessoas colocam para impedir o avanço do Evangelho de Deus. Mas vejam que a promessa do Senhor foi feita aos nossos pais. A promessa foi feita aos nossos pais. Aí no capítulo 13, aí no verso 32 diz: nós vos anunciamos o Evangelho da promessa feita a nossos pais. Portanto, desde o passado, a promessa já tinha sido feita e agora ela está em cumprimento, porque Paulo e Barnabé, eles estão pregando o Evangelho de Deus. Paulo e Barnabé estão anunciando esta promessa do Senhor, ou seja, a aliança que Deus tinha preparado para o seu povo, agora estava sendo cumprida na pessoa de Jesus Cristo. Então, queridos, esta aliança, ela está em cumprimento. Deus então vai abrindo as portas. Se os judeus rejeitam, se os judeus se opõem, Deus vai abrindo as portas de maneira que a graça dele vai alcançando outras pessoas. Isto é, irmãos, dentro dessa aliança, a graça ela vai alcançando pessoas de etnias diferentes, de língua diferente, de costumes diferentes, porque é a graça
do Senhor que alcança as pessoas. Por isso, queridos, há um vento, né, do Evangelho contrário àquilo que eles estão fazendo. E nós precisamos estar convictos de que realmente a aliança que Deus estabeleceu com o nosso Senhor Jesus Cristo, ela ainda está em vigor, porque o Senhor Jesus, Ele morreu para cumprir toda esta promessa. Nós vamos ainda seguir no verso seguinte, 46 e verso 47, diz aí, então Paulo Barnabé falando ousadamente, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, e assim, primeiro a vós, mas com a rejeição dos judeus, isso fica bem claro, irmãos, porque Paulo aqui ele reconhece que o plano de Deus, não só para judeus, mas também para gentios. Por isso ele está falando a eles dessa maneira, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Portanto, notem, irmãos, que o plano de Deus, ele é variável. O plano de Deus, ele segue numa constante dinâmica, de modo que se há um determinado grupo que rejeita a pregação, que se há um determinado grupo que rejeita o ensino, a palavra tem que ser pregada a outras pessoas, ela tem que ser espalhada, ela tem que ser anunciada, de maneira que a graça do Senhor é quem vai alcançar esses corações. Portanto, amados, isso é bem claro. Essas pessoas foram opositoras, rejeitaram, mas o Senhor, no seu plano divino, vai alcançar outras pessoas. O profeta Isaías, lá no capítulo 49, no verso 6, Isaías nos traz uma mensagem bastante interessante. 49, verso 6, assim diz: sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Portanto, irmãos, esse evangelho que Paulo e Barnabé estão pregando tem como personagem central a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que toda a extremidade da terra deverá ouvir a palavra do Senhor. Vejam, eles então são ousados, eles são corajosos, destemidos, sobre qualquer tipo de obstáculo, de ameaça, eles se levantam com ousadia. Por quê, irmãos? Porque eles sabiam que Cristo é a luz, não só para os judeus, mas também para os gentios, para todos quanto Deus há de converter, para tantos quanto Deus há de chamar, de salvar. Ou seja, querido, isso constitui então a alegria da salvação. Portanto, Jesus, ele é o personagem de tudo isso. Paulo está pregando esse evangelho que tem como foco a pessoa de Cristo. O evangelho que salva, o evangelho que transforma e que restaura. Diz então o verso seguinte: porque o Senhor assim nolo determinou. Portanto, está aqui a doutrina, dos decretos de Deus, que o Senhor estabeleceu, que o Senhor decretou, que o Senhor projetou, e nada pode frustrar aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus determinou. Portanto, queridos, aqueles que foram destinados hão de ser alcançados pela graça do Senhor. Diz aí: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Então, Lucas aqui, quando faz o registro dos atos da igreja, ele está exatamente pensando no que Isaías falou sobre esse assunto, quando o evangelho ele é anunciado, quando o evangelho é proclamado e anunciado.
No verso seguinte, irmãos, 48 e 49, nós encontramos aqui a escolha seletiva de Deus, né? Havia ali então uma atmosfera de contemplação, pois a palavra ela dinamizou, a palavra ela mexeu com os corações, ela realmente quebrou aqueles corações que estavam em pedaços, em pecado, e restaurou aquelas vidas, ou seja, os que foram destinados para a vida eterna. Está aí, ó, no verso 48, os gentios ouvindo se regozijavam, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Portanto, os eleitos de Deus que ali estavam, ouvindo a pregação do Evangelho, ouvindo o Evangelho de poder com ousadia, eles aceitaram a Jesus. E eles então se regozijaram, eles se alegraram, eles glorificavam o nome do Senhor. Portanto, queridos, quando há conversão na igreja, toda a igreja, né, se alegra, todo o povo se regozija, há uma realmente manifestação poderosa de Deus. Portanto, querido, Lucas então, ele usa aqui exatamente a voz passiva como sinal de que Deus, ele é o agente. Somente Deus pode conceder a vida eterna. É Deus quem vai operar essa vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Portanto, Paulo e Barnabé estavam ali proclamando o Evangelho, a boa nova de salvação àquelas pessoas. Mas vejam, queridos, que no verso 50, nós encontramos mais uma vez a oposição se levantando. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé. Queridos, nós estamos sujeitos a isto. A igreja contemporânea, ela está sujeita à perseguição. Ela está sujeita à manipulação de decretação de leis que venham inviabilizar o progresso do Evangelho, o crescimento do Evangelho. Recentemente nós tivemos notícia, e pela leitura e pela visão do que vimos, né, sendo transmitido pela meio de comunicação, que determinados países, como a Bolívia, por exemplo, estão proibindo, né, o Evangelho de ser pregado. Lá em Angola, esse problema que está acontecendo com a Igreja Universal, a perseguição aos crentes ali, aos pastores ali, enfim, irmãos, são coisas que nós estamos sujeitos. Mas não podemos deixar de falar, deixar de proclamar. Então, veja, se levanta a oposição, ou seja, instigaram, né, as mulheres, instigaram os homens a perseguirem, né? E o resultado, irmãos, foi exatamente a expulsão deles daquele lugar. Ou seja, aquelas pessoas ficaram incomodadas, né? E diz aqui, levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Então, não satisfeito com aquilo que os apóstolos estavam fazendo, eles perseguiram e eles expulsaram eles daquele lugar. Mas vejam, meus irmãos, o ministério não acabou, o ministério não parou, né? Seja qual for, né, o sacrifício, irmão, nós temos que trabalhar com abnegação, temos que trabalhar com amor, com dedicação. E veja, irmãos, que eles não desistiram. No verso seguinte, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para outro lugar, partiram para Icônio. Ou seja, eles sabiam como era o trabalho deles, eles sabiam como era o compromisso deles, a obrigação deles. Então eles deram continuidade em outro lugar, ou seja, sacudiram o pó como sinal, né, de que os judeus, né, estavam, né, rejeitando a palavra, estavam virando as costas para a palavra. E isso, queridos,
mostra um sinal de julgamento, ou seja, eles não iam perder mais tempo estando ali, por isso eles saíram e foram para outro lugar. Portanto, o Espírito Santo de Deus, ele produziu, transbordamento nos corações daqueles que foram alcançados, daqueles que foram convertidos, daqueles que foram transformados. Os discípulos, porém, diz aqui, transbordaram de alegria. É assim que acontece, irmãos. Mesmo quando nos deparamos com determinadas oposições, com perseguição, com pessoas que muitas vezes rejeitam que entremos em sua casa, que entremos em seu território, a igreja não pode desistir, a igreja não pode perder o seu foco, a sua visão, porque ela tem em suas mãos o compromisso de proclamar o Evangelho, a boa nova de salvação do nosso Deus. Portanto, eu quero aqui deixar para você nesta noite uma aplicação dentro desse assunto que nós acabamos de falar. Precisamos, queridos, voltar ao primeiro amor. Voltar às primeiras coisas, isto é desafiador. Precisamos nos lembrar, Deus nos chamou. Deus chamou a cada um de nós. E há um campo para ser trabalhado. Há lugares que precisam ouvir do Evangelho de Deus, mas na certeza de que é Deus quem destina a vida eterna, é Deus quem estabelece a vida eterna. Portanto, nós precisamos pregar o Evangelho de Deus, a boa nova de salvação, para que haja arrependimento no coração do homem, e Deus então, mediante a sua graça, produza a salvação na vida do ser humano. Queridos, que nós possamos, em meio a essa pandemia, em meio a essa situação que nós estamos vivendo, confiar de que Deus há de acrescentar sempre aqueles que serão salvos, aqueles que precisam de ouvir o Evangelho. Nós somos os responsáveis por isso. Deus colocou em nossas mãos, como Paulo e Barnabé, pregação, proclamação, ensino da Escritura Sagrada, de maneira que, através dessa palavra, o homem creia, o homem seja salvo, e a igreja então possa usufruir dessa felicidade, por ver pessoas sendo transformadas, pessoas sendo alcançadas. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero convidar você nesse momento a estarmos em oração, mais uma vez, agradecendo a Deus. Logo após nós estaremos ouvindo uma melodia, uma canção, e assim estaremos encerrando a nossa programação desta noite, o culto desta noite. Querido Senhor, obrigado, Pai, por esse momento, obrigado por essa palavra que foi proclamada. Cremos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, Ele age de maneira poderosa em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido poderoso em nossas vidas. Abençoe, ó Deus, a Tua igreja quando proclama a boa nova de salvação. A Tua igreja quando prega, ó Deus, o Evangelho. Senhor, que esse Evangelho alcance os corações perdidos para a glória e honra do nome do Senhor. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém e amém. Queridos, recebam a graça, a bênção do Senhor. Que a graça bendita do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o consolo e o conforto do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, não apenas agora, mas para sempre. Amém e amém.